Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fradique Júnior e hoje vamos dar início à nossa revisão, aqui para a prova da Polícia Civil do Estado de Alagoas. O tema hoje é a Constituição do Estado de Alagoas. Vamos observar vários tópicos durante todos os artigos da Constituição do Estado de Alagoas, alguns pontos importantes. Nós vamos abordar aqui pontos importantes que podem cair na sua prova no domingo. Vamos lá, vem comigo. Inicialmente nós precisamos entender como surgiu a Constituição do Estado de Alagoas, bem rápido, de forma bem rápida, para vocês fixarem a Constituição Federal de 1988. Ela traz, por força normativa, o poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Então veja que a Constituição Federal de 88 trouxe um poder constituinte. E quais são eles? O originário e o derivado, onde o originário é a formação inicial da Constituição e ele traz algumas características, só lembrando. A Constituição, no seu poder originário, ela traz o quê? A característica de ser um poder soberano, autônomo, inicial, incondicional, ilimitado. Então, o poder constituinte originário é aquele que cria a norma, cria a Constituição. Já o poder constituinte derivado, ele vem depois do originário e ele traz o quê? Ele traz o quê? Características de ser condicionado, ilimitado, porque ele está condicionado às regras da Constituição, ele está condicionado aos limites que a lei, que a Constituição dá. E ele se divide em quê? Se divide nesses três aqui, que são o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado revisor e o poder constituinte derivado recorrente. O poder constituinte derivado recorrente. O poder constituinte derivado reformador, ele altera o texto constitucional por meio de quê? Como exemplo, nós temos a emenda constitucional. E ele tem que observar o quê? Os preceitos e as regras de alteração do artigo 60 da Constituição. Também não pode ferir o quê? Esse poder constituinte reformador. Não pode ferir as cláusulas pétreas. Aí passamos agora para o revisor. O poder constituinte derivado revisor, ele ocorreu após 5 anos de promulgação da nossa Constituição. Então, ele é previsto no artigo 3º da DCT, que são atos de disposições constitucionais transitórias, que são outras regras sobre a Constituição. E já o poder constituinte decorrente, que é o que nos interessa, o poder constituinte decorrente, ele é um poder constituinte que faz o quê? Dá poder aos Estados-membros de quê? De se auto-organizarem, de se auto-administrar. E esse poder constituinte derivado decorrente fez o quê? Ele, dentro da Constituição, ele estabeleceu, na época se estabeleceu o prazo de 1 ano, para que cada Estado-membro organizasse a sua Constituição estadual, elaborasse a sua Constituição estadual e promulgasse. Então, a Constituição do Estado de Alagoas, ela ocorreu em 1989. E a Constituição Federal, ela é de quando? De 88. Então, dentro de 1 ano, a Constituição do Estado de Alagoas foi elaborada e foi promulgada. Diante de quê? Do poder constituinte derivado decorrente. Lembrando uma característica, uma observação, que dos Estados-membros, dos 26, das unidades administrativas da República Federativa, entre as unidades, a única que não tem Constituição estadual, qual é? É o DF. O DF, que é a 27, o DF, ele não tem Constituição estadual. O DF, por meio do artigo 32 da Constituição, ele é regido por quê? Por uma lei orgânica. É como se fosse um município. Cada município tem lei orgânica. E o DF, ao invés de Constituição estadual, lá eles têm lei orgânica. Agora, a Constituição do Estado de Alagoas, no início, ela traz o quê? O seu preâmbulo. Traz o seu preâmbulo, que é um texto inicial de abertura da Constituição. Vamos ver o que fala esse preâmbulo. O preâmbulo, que é o texto inicial da Constituição do Estado de Alagoas, nós temos essas informações básicas, que os representantes do povo, eleitos, eles elaboraram a Constituição do Estado de Alagoas por meio de quê? De uma Assembleia Constituinte Estadual, com a proteção de Deus, e observando os preceitos democráticos e de justiça social. Os preceitos democráticos e de justiça social. Tudo isso com base em quê? Na Constituição Federal de 88. E aí, visto o que fala o preâmbulo, nós vamos agora ao artigo 1º da Constituição do Estado de Alagoas. Brasil. Federativa do Brasil. Então, o artigo 1º ele traz que o Estado de Alagoas se constitui de municípios autônomos e também se constitui de uma unidade político-administrativa da República Federativa do Brasil. Então, ela compõe aquele grupamento de 26 mais o DF, formando 27 unidades administrativas da União. O seu parágrafo único ele traz a observação de que o poder emana de quem? Do povo. E pode ser exercido de que forma? Pode ser exercido por meio de representantes
representantes ou diretamente. Então, por meio do povo, o poder emanando do povo, que pode ser exercido por representantes eleitos, né? Os deputados, os vereadores, os prefeitos, tanto no legislativo como no executivo. E diretamente por meio do povo, por meio do exercício da cidadania, do voto, por meio de uma ação civil pública. Pessoal, olha só. O artigo 2º ele traz algumas finalidades da Constituição do Estado de Alagoas. Então, as finalidades da Constituição do Estado de Alagoas, é o quê? Buscar o quê? Buscar um bem-estar social. E esse buscar o bem-estar social, ou tentar promover o bem-estar social, ele vai se basear em quê? Busca esse bem-estar social baseado em quê? Na liberdade democrática, na igualdade, na solidariedade e na justiça. Né? E também buscando promover o quê? A dignidade da pessoa humana, a evolução da comunidade, a comunicação com a comunidade. Então, preservar os valores culturais, né? Promover e estimular a educação, né? Promover o desporto, né? Todos esses estão em 14 incisos, esses princípios que a administração do Estado de Alagoas deve buscar para promover o bem-estar social, baseado na liberdade, na igualdade, na solidariedade e na justiça. Né? Deve também dar amparo, né? à criança, ao adolescente, ao idoso. Né? Também deve buscar incentivar a pesquisa científica, incentivar o trabalho do homem do campo. Então, todos esses são princípios que a administração do Estado de Alagoas vai buscar para quê? Para garantir o bem-estar social. Né? E, dando continuidade, nós temos que observar, bem rapidinho, um detalhe importante é a data de promulgação. A data de promulgação da Constituição do Estado de Alagoas, né? Ela ocorreu em 5/10/1989, que é 5 de outubro de 1989, né? E quando dessa promulgação ela entrou em vigor. Né? Foi posterior à Constituição Federal de 88 e dentro daquele prazo de 1 ano que nós vimos, dentro do prazo de 1 ano. Artigo 3º. A Constituição do Estado de Alagoas diz que Alagoas rege-se por quê? Por normas nesta Constituição, por leis que adotar e com base nos princípios da Constituição de 88. Então, Alagoas, o Estado de Alagoas, rege-se por quê? Por normas desta Constituição, por leis que adotar e pelos princípios da Constituição Federal de 88. Né? Vamos dar continuidade. Dando continuidade, nós temos a primeira questão. A primeira questão de direito constitucional do Estado de Alagoas, a Constituição do Estado de Alagoas, vai tratar dos símbolos. Vamos lá. Os símbolos estaduais são a bandeira, o slogan do governo estadual, o hino e o brasão, válidos a partir da data de promulgação da Constituição do Estado de Alagoas, que ocorreu em 5/10/1989. Então, sobre os símbolos no Estado de Alagoas, o que é considerado símbolo para a Constituição do Estado de Alagoas? Vocês se lembram? Nós já vimos na nossa aula, na primeira aula de Constitucional. E aí, lá nós temos que os símbolos são o quê? Essa questão vocês marcariam como certo ou errado? Ela diz que os símbolos são a bandeira, o slogan do governo estadual, o hino, o brasão, né? E o brasão, o hino e o brasão. A questão está errada. A questão está errada com base no artigo 3º e também no seu parágrafo único, que lista lá quais são os símbolos do Estado de Alagoas. Quais são os símbolos? A bandeira, o hino, e o brasão. Então são esses os 3 símbolos do Estado de Alagoas. A questão ficou errada porque ele disse que o slogan do governo estadual é símbolo. Slogan do governo não é símbolo, conforme a Constituição. Slogan do governo é um marketing, um slogan que ele faz para um marketing do governo, que quando entra outro governo eles criam outro slogan também. Já os símbolos fixados pela Constituição Estadual, nós vimos que é a bandeira, o hino e o brasão. E, inclusive o hino do Estado de Alagoas vocês vão cantar muito, né, quando estiverem lá no curso de formação. Alagoas, estrela radiosa, que é luz, que refugia ao sorrir das manhãs. A República é filha danosa, maga estrela, entre as estrelas irmãs. Nota 0 para o cantor. Vamos à próxima questão. Na segunda questão nós temos que compreende a organização do Estado. O Estado e os municípios, que são poderes do Estado, o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Executivo, o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. E aí, o que vocês me dizem sobre essa questão? Sobre poderes e sobre a organização do Estado, na Constituição do Estado de Alagoas. Essa questão está certa ou errada? A questão está certa ou errada?
Lembrando que na descrição do vídeo você clica lá que tem um material com as questões para vocês acompanharem a aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá. A questão compreende a organização do Estado. O Estado e os municípios são poderes do Estado, o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Executivo, o Judiciário, independentes e harmônicos entre si. O que vocês me dizem sobre isso? A questão está errada. A questão está errada. A questão está errada. A questão está errada. No artigo 4º, com fundamento no artigo 4º, ele vai dizer lá que quem compreende, né, a organização do Estado é o quê? O Estado e os municípios. E os municípios. Então, essa primeira parte aqui da questão está correta, o Estado e os municípios. Agora vamos para a segunda parte, foi o que deixou a questão errada. São poderes do Estado, o Legislativo, correto. Agora o Tribunal de Contas está errado, o Executivo e o Judiciário, harmônicos independentes de si. São os poderes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São os três, né? Então a questão está errada por isso, porque ele inclui o quê? Tribunal de Contas. Tribunal de Contas não é poder do Estado, é apenas um órgão de fiscalização, faz parte da fiscalização externa da administração, junto com a Assembleia Legislativa, ele auxilia a Assembleia Legislativa para fazer a fiscalização externa da administração. Vamos lá, pessoal, na terceira questão nós temos que o território do Estado é constituído por municípios, tem limites assegurados pela tradição, documentos históricos, leis e julgados. E aí, o que vocês me dizem? Na terceira questão, o território. A questão está correta. A questão está o quê? Está correta. A questão está correta. Marca o 6 lá para acesso com base no artigo 5º da Constituição. Ele vai dizer o quê? Do artigo 5º. Que o território estadual, o território do Estado de Alagoas, é constituído por quê? Por municípios, né? E tem seus limites assegurados pelo quê? Pela tradição, por documentos históricos, por leis e julgados. Né? Por leis e julgados. E esses limites eles podem ser alterados de que forma? Por meio da previsão em lei. Se na lei tiver uma previsão de que pode ser alterado, vai ser alterado por lei, por previsão em lei. Já na quarta questão, vamos ver a quarta questão. O Estado de Alagoas tem capital e sede no município de Maceió, mas o município de Marechal Deodoro será sede do governo estadual anualmente, no dia 15 de novembro. Então ele fala sobre a sede, né, a sede da capital. Então o Estado de Alagoas tem capital e sede aonde? No município de Maceió. Agora a questão diz que, mas o município de Marechal Deodoro será sede do governo estadual anualmente, no dia 15 de novembro. E aí, o que vocês me dizem? Essa questão, ela está o quê? Está correta. Vamos acelerar. Está correta. Com base no quê? No artigo 6º de 2010. Emenda à Constituição do Estado de Alagoas. Emenda à Constituição do Estado de Alagoas. No dia 15 de quê? De novembro. Aonde será a sede, a capital do Estado? A sede, capital. Será no município de Marechal Deodoro. Questão essa que foi cobrada na última prova. Esse tema foi cobrado na última prova, de 2012. Né? Porque a emenda constitucional foi em 2010, a prova foi em 2012. A prova foi em 2012, né? Do último concurso. Eles, com alteração recente, eles cobraram uma questão sobre essa informação aqui. Né? Vamos à próxima questão. A quinta questão, nós temos que o Estado de Alagoas pode apoiar e estabelecer cultos religiosos. Isso está correto ou está errado? O que você marcaria? O Estado de Alagoas, né, dentro do que a Constituição prescreve, ele pode apoiar cultos religiosos, pode apoiar ou estabelecer cultos religiosos. A questão está o quê? A questão está errada, né? A questão está errada, fundamento no artigo 9º, porque eu já coloquei ele aqui do lado para a gente ver. É vedado. O artigo 9º vai dizer que é vedado e ele traz como característica o quê? É vedado ao Estado estabelecer, né, ou apoiar o quê? Os cultos, né, estabelecer cultos ou igrejas, né, subvencioná-los, embaraçar-lhes. Então não pode, nem ele pode apoiar, nem pode embaraçar também. Agora, não pode também, é vedado recusar fé a documentos públicos. A fé é documentos públicos, o Estado tem que dar fé. Criar distinção entre brasileiros, né, em decorrência da sua cor, religião, localidade, né,
a região que ele mora, ele não pode criar distinção entre brasileiros, né? Não pode criar distinção entre brasileiros. Não pode também estabelecer preferência, né? A preferência entre si, e não pode estabelecer preferências entre si. Então, essa vedação do artigo 9º, né? Essa vedação do artigo 9º. Agora, no artigo 8º, ele vem listar os bens. Também é importante, pode cair alguma questão cobrando sobre os bens do Estado. E quais são os bens que ele lista lá? Ele diz que também faz parte dos bens do Estado as águas superficiais, as águas subterrâneas, os fluentes, os afluentes, as emergentes, as fluentes, as emergentes, né? As águas em depósito também. Agora, ressalvado as que pertencem a obras públicas da União. Então, ressalvado as que pertencem a obras públicas. Né? Também são bens do Estado, o quê? As ilhas oceânicas, as ilhas da região, as ilhas fluviais e lacustres, também as terras devolutas, todos esses são bens do Estado, faz parte dos bens do Estado. Né? E tem esse detalhe aqui, que esses bens eles não podem ser objeto de quê? De alienação. Eles não podem ser objeto de alienação. Agora isso, né? Vocês vão parar um pouquinho e lembrar de deixar aquele like, curtir, né? Para ajudar aqui o canal. Vamos lá. Agora na questão de número 6, vocês vão ver que ele tratou da Câmara e do mandato de vereador. Tratou da Câmara e do mandato de vereador. Vamos lá. A Câmara de Vereadores compõe-se de eleitos, né, entre cidadãos maiores de 25 anos e do exercício de direitos políticos por voto direto e secreto em cada município. Então ele diz que a Câmara de Vereadores compõe-se de eleitos entre cidadãos maiores de 25 anos e no exercício de direitos políticos por voto direto e secreto em cada município. E aí, essa questão está correta, está certa ou errada? O que vocês responderiam para a CESP sobre o mandato de vereador na Constituição Estadual de Alagoas? O mandato de vereador está correto ou está errado? A questão está errada. A questão está errada, com fundamento no artigo 17 da Constituição Estadual, que vai estabelecer lá o quê? A idade de 18 anos para vereador. Para vereador, idade de 18 anos. Então, a questão trouxe 25 anos. Né? Então, observando também a Constituição Estadual, observa e segue o que diz a Constituição Federal, quanto aos critérios de elegibilidade, né, para os mandatos eleitorais. Quando é para presidente, né, presidente, vice-presidente, senador, 35 anos. Tratado na Constituição Federal, no artigo 14. No artigo 14 da Constituição Federal de 88, ele vai trazer lá os critérios de elegibilidade. E ele traz 35 anos para quem? 35 anos, depois ele traz 30, depois traz 21 e depois 18. Vamos lá. Letra A, B, C, D. E aí ele traz 35 anos para presidente e também para o vice. Também para os senadores. Ele traz esse critério de 35 anos para se eleger presidente, vice-presidente ou senador. E 30 anos, ele traz o critério de 30 anos para governador e o seu vice. Para governador e para o vice é 30 anos. Já para a idade de 21 anos, para a idade de 21 anos, o critério aqui é para quem? Para deputado federal, deputado estadual, para prefeito, para vice-prefeito, prefeito, vice-prefeito, né? Para o juiz de paz também, para o juiz de paz. E, por último, o critério de 18 anos, que é para quem? De 18 anos, para os vereadores. Para os vereadores. Para os vereadores. Então, esses critérios de elegibilidade da Constituição Federal de 88 também são seguidos na Constituição Estadual do Estado de Alagoas. Né? Para vereadores, 18 anos. Vamos à próxima questão. Na questão do número 7, nós temos a seguinte afirmativa. A fiscalização do município será exercida somente mediante o controle interno. Então, a fiscalização do município será exercida somente mediante um controle interno. E aí, vocês marcariam como certo ou errado? A questão trata de controle, fiscalização do município, das contas do orçamento do município, das finanças do orçamento. Ele tem um controle interno e externo.
essa situação será somente mediante o controle interno, ele está dizendo? A questão está errada. A questão está errada, fundamento no artigo 34 da Constituição Estadual, porque existe o quê? Um controle interno, exercido por quem? Pela própria administração direta, né? Que é o controle interno pela própria administração direta, que é o quê? É o executivo municipal, e também tem um controle o quê? Um controle externo. Esse controle externo, ele é exercido por quem, esse controle externo? No caso do município, quem fiscaliza as contas do município? Esse controle externo, quem é que fiscaliza a conta do município? É a Câmara de Vereadores. Pela Câmara de Vereadores, auxiliada por quem? Pelo Tribunal de Contas Estadual. Então há esse controle, tanto interno como externo. E a questão falava que só ocorreria a fiscalização mediante o controle interno, mas há o controle externo. Porque quem faz o controle externo da parte financeira e orçamentária do município é a Câmara de Vereadores, juntamente com o Tribunal de Contas Estadual. Vamos lá, a próxima questão. Na questão de número 8, ele diz que a afirmativa traz que, para a melhor fiscalização externa do município, será criado em cada município um Tribunal de Contas Municipal. Então, para melhorar a fiscalização, né, das contas, da parte financeira e orçamentária do município, ele diz que será criado um Tribunal de Contas Municipal. Nós sabemos que nós temos o Tribunal de Contas Estadual, e essa afirmativa aqui está certa ou errada? Ele diz que será criado o Tribunal de Contas Municipal. A afirmativa está errada. Com fundamento no artigo 36, parágrafo 3º. Não se pode criar o quê? Tribunal de Contas Municipal. Não se pode, porque isso é vedado. A Constituição Estadual veda a criação de Tribunal de Contas Municipal, assim também como a Constituição Federal de 88. Então, tem esse detalhe aí. E essa situação do parecer, será dado um parecer na Câmara de Vereadores, e o parecer, constante do parágrafo 1º, tem essa característica do parecer. Esse parecer é dado por 2 terços dos membros da Câmara, né? É dado por 2 terços. E também existe um prazo, quando ocorre a fiscalização, e todo ano existe um prazo, onde as contas públicas e as finanças do município eles são deixados à disposição de qualquer cidadão. E qual é esse prazo? No parágrafo 2º diz lá, artigo 36, parágrafo 2º, diz que o prazo é de 60 dias. 60 dias. Esse prazo de 60 dias fica à disposição de qualquer cidadão, do contribuinte, né? Anualmente. Traz o detalhe também, anualmente. Então, é vedada a criação de Tribunal de Contas do município. Anualmente será colocada à disposição por 60 dias as contas para qualquer pessoa analisar, qualquer contribuinte. Um parecer da Câmara de Vereadores tem que ser um parecer com a votação de um quórum de 2 terços, né, para ser feita essa fiscalização. Então, vamos dar continuidade. Na questão de número 9, na nossa última questão aqui do material, a questão de número 9, em seguida vamos observar vários tópicos que podem cair na prova. Na questão de número 9, nós temos que a administração pública estadual e municipal observará os princípios fundamentais da preservação do interesse pessoal em via pública, da legalidade, da pessoalidade, da imoralidade, da economicidade, do segredo, do planejamento e da contribuição. Essa questão vocês teriam como certo ou errado? Vocês marcariam como certo ou errado para a SESC? Fala dos princípios fundamentais da administração pública no estado de Alagoas. Então, a administração pública deve seguir esses princípios? A questão está errada. A questão está errada. Com fundamento no artigo 42. A questão está errada. Por quê? Nos fundamentos deve-se observar os princípios fundamentais de preservação do interesse. Que interesse deve observar a administração? Interesse público e não interesse pessoal em via pública. Aí ele teria que observar só o particular, né? Independente
do interesse público. Na verdade, ele tem que observar o interesse público. O princípio da legalidade, tá certo? O princípio da pessoalidade, tá errado, né? Não é princípio da pessoalidade. Não pode se observar o interesse pessoal, mas sim o interesse público. Então, seria correto o princípio da impessoalidade. Aqui teria que ter o impessoalidade. O princípio da imoralidade está errado também, né? A administração não pode ser imoral. A administração tem que ser baseada a sua conduta dentro da moralidade, dentro da moralidade. E aqui está errado também. A economicidade, certo? O segredo, errado. Aqui teria que ser publicidade. Os atos de administração são públicos. Teria que observar o princípio da publicidade. Agora, o planejamento e a contribuição, correto. Porque planejamento e contribuição tem dentro da Constituição Estadual, né, do Estado de Alagoas. Geralmente a gente observa na Constituição Federal aqueles princípios básicos que são chamados de... Nós temos um mnemônico chamado de LIMP. Aqui nós temos acrescentado mais alguns. Nós temos o interesse. Interesse público. Temos o interesse público. Né? Temos o princípio da publicidade. E por fim, nós temos também o planejamento e a contribuição. Dentro do Estado de Alagoas, nós temos que observar esse princípio do planejamento. Planejamento e contribuição. Né? Então, observado esses princípios básicos que a administração pública do Estado de Alagoas tem que seguir, nós vamos dar continuidade. A questão aqui dos direitos do servidor público estadual, ele traz a seguinte questão. No artigo 49, ele diz que é direito do servidor público estadual que a irredutibilidade da remuneração, diz que a sua remuneração não vai poder ser reduzida. Também tem direito a um piso salarial de 1,40 da maior remuneração, ou seja, a menor remuneração terá um piso de, no mínimo, 1,40. Ele diz que o servidor estadual tem direito a ter uma menor remuneração, ou seja, a cargo ou função aqui no Estado que recebe a menor remuneração é o que recebe o valor de, no mínimo, 1,40 referente ao valor da maior remuneração. Né? Também tem direito aos acréscimos estabelecidos por lei, tem direito a acréscimos estabelecidos por lei, tem direito a 13º, tem direito ao abono família, tem direito ao gozo de férias e acrescido de 1/3 da remuneração, com o valor acrescido de 1/3 da remuneração. Também tem direito à licença maternidade. Essa licença maternidade que será de quantos dias o prazo? 180 dias. Então pode cair na prova lá o prazo da licença maternidade. 180 dias. A contar de quando? A contar da data do parto. E se a mãe adota uma criança que tem uma idade inferior a 30 dias de nascido. Se ela tem idade inferior a 30 dias de nascido, também terá 180 dias. No caso de criança adotada, esse prazo dos 180 dias será contado da data do ato que autorizou a guarda a mãe, que autorizou a doação à mãe. Então, também tem direito o servidor público estadual à licença paternidade para os pais, para os homens. Licença paternidade. Nós também temos direito, o servidor público estadual tem direito à licença especial, que será no prazo de 3 meses. Então, você fica 3 meses em casa. Quando você vai ficar 3 meses em casa recebendo? Quando você completar 5 anos de efetivo serviço. Após 5 anos de efetivo serviço, você vai ficar em casa sem precisar estar indo na repartição dar os seus dias de serviço. Você vai ter 3 meses em casa recebendo. Olha só que bom. Então, seu salário também tem direito ao salário, a ser pago o salário. Em até quando? Até o dia 10 do mês subsequente. O Estado tem direito, você tem direito a receber seu salário. O melhor, o ideal, é como está acontecendo agora. O Estado paga dentro do mês. Chega no dia 30, o Estado lhe paga o seu salário. Mas, de primeiro, ocorria ele pagar no dia 10 e pagar por faixas. Agora, ele normalizou e está pagando até o dia 30. Mas tem na Constituição a previsão dele pagar até o dia 10. Então, pode ser pago até o dia 10 do mês subsequente. Tem direito também ao repouso semanal. O servidor tem direito ao repouso semanal. A computação de tempo de serviço para aposentadoria. Se você prestou serviço em empresas privadas, se você prestou serviço em outras funções públicas, você pode requerer a computação do tempo, ou computação ou averbação também chama-se, ou computação ou averbação, do tempo para aposentadoria. Né? O colegiado tem direito a participar de colegiado e de classe,
Então, se você quer participar do seu sindicato, da sua classe, você pode participar. Também tem direito ao adicional por tempo de serviço. Se você tem direito ao adicional por tempo de serviço, se você tem direito a um quinquênio, a um anuênio, completou 12 meses, você aumenta tantos por cento do seu salário. Então, o servidor público estadual tem isso na Constituição. O limite, né? O limite de remuneração, ele tem direito a ser observado um limite de remuneração com base no maior salário da sua categoria, ou da sua secretaria, do seu poder, do poder que ele pertence. O servidor estadual, que pertence ao poder executivo, ele pode observar o maior salário de quem? Do secretário da sua pasta, do secretário. E no caso do poder legislativo, vai ser observado o salário do deputado. No caso do poder judiciário, o maior salário do desembargador. Então, tem direito a esse limite. Vamos aos próximos itens. Vamos lá, pessoal. Agora alguns tópicos bem rápidos, vamos passar de forma resumida em alguns tópicos importantes que podem cair na prova, podem ser objeto de questão. Vamos lá. Em relação ao artigo 44, nós temos no seu parágrafo único, ele foi alterado pela emenda à Constituição Estadual de número 36 em 2010. Ele traz a seguinte vedação: fica vedado, né, aos administradores públicos que têm mandato, né, o aumento, eles ficam vedados a aumentar as despesas de pessoal, né, no último período do mandato e dentro dos 180 dias anteriores ao final do mandato. Eles não podem aumentar as despesas em 180 dias anteriores ao final do mandato. Né? Também não podem adquirir ou fazer operação de crédito, não pode o Estado, ele sabendo, né, o governador, o prefeito, ele sabendo que vai acabar a sua gestão, ele vai lá e faz operações de crédito, ele pega empréstimo e deixa o Estado endividado. Ele também não pode antecipar receitas, ele não pode fazer operações de antecipação de receitas, ele sabe que tem tributos e valores a receber, ele quer antecipar para poder usar em alguma obra, em algum serviço, em alguma situação que vai beneficiar o seu nome. Né? Ele não pode fazer isso, antecipação de receitas. Também fica vedado ele estabelecer qualquer gastos que ele não possa cumprir, que o Estado não possa pagar dentro de quê? Né? Dentro dos 2 últimos quadrimestres. Então, dentro dos 2 últimos quadrimestres, o Estado é vedado ao Estado também fazer esse tipo de operação. Então, fica vedado isso aqui, foi incluído em 2010, teve essa alteração em 2010. Aí, no artigo 46, também temos algumas observações. Ele traz a questão dos servidores. Quem é servidor público para a Constituição do Estado de Alagoas, aqui no Estado? São servidores públicos estaduais, quem? Os que exercem cargo público, os que exercem função pública e os que exercem os empregos públicos. Os que exercem empregos públicos. Os que exercem empregos públicos de forma permanente e de forma temporária. Então, os que exercem cargo público são os investidos de forma efetiva, né, por meio de provas e títulos. Os que exercem função pública pode ser algum cargo de chefia de liderança ou cargo em comissão de confiança. Os empregos públicos permanentes ou temporários são os que são regidos por meio da legislação seletista. E também, na esfera, essa atribuição de servidor público estadual se dá na esfera estadual e municipal. Na esfera estadual e municipal, preenchido esses requisitos, será considerado servidor público para a Constituição do Estado de Alagoas. Vamos ver agora alguns direitos do servidor público estadual. Vamos ver. Pessoal, em relação ao artigo 50, nós temos a seguinte questão, da acumulação. É um tópico que nós sabemos já que é vedado a acumulação de cargos públicos na administração é vedado. Agora tem as exceções, e na Constituição do Estado de Alagoas também traz exceções. A Constituição do Estado de Alagoas traz que é vedado a acumulação, isso é padrão. Agora pode acumular, tem exceção. Quando é que pode acumular? Com 2 de professores. Dois cargos de professores pode acumular. 2 de professor aqui, ó. 2 de professor. A letra B, pode acumular também um de professor com um cargo técnico ou científico, um cargo técnico científico. Nós já vimos nas nossas aulas que o conceito de cargo técnico científico foi estabelecido pelo STJ, e lá ele estabeleceu que o cargo técnico científico é aquele que é exercido de nível superior, que tem uma formação superior e mais um curso específico na área, ou ele tem um curso específico na área, um curso técnico específico na área reconhecido com diplomação, com certificação. Então esse é o conceito de cargo técnico. Também pode ser acumulado 2 cargos de médico, né, na área da saúde, 2 cargos de médico, 2 cargos de médico. Né? E também lembrando que o cargo de agente escrivão na Polícia Civil é considerado cargo técnico científico, porque ele é de nível superior e, somado a isso, tem ainda um curso de formação específico na área. Então, você pode acumular o seu cargo como de professor. Né? Como de professor. Vamos lá. No artigo 51,
ele traz um tópico importante. Inclusive caiu até também esse artigo sobre o mandato eletivo. A questão do mandato eletivo, se pode acumular, se não pode, se vai receber salário, se não vai, são regras básicas que sempre está sendo cobrado em concurso público. Ele também vem da mesma forma na Constituição Federal de 88. E na Constituição Estadual, ele traz lá a mesma regra. E caiu recentemente esse mês também na Polícia Civil do RN de Natal, do Rio Grande do Norte, que caiu lá na prova de agente ou de escrivão, se eu não me engano. Mas caiu lá também esse tópico. Vamos lá. Artigo 51, mandato eletivo. O mandato eletivo, ele pode ser de forma geral, de forma ampla, um mandato na esfera federal, estadual, municipal, e pode ser também só na esfera municipal para prefeito ou para vereador. Para prefeito ou para vereador. Quando ele for de forma geral, o mandato, na esfera federal, estadual ou municipal, a situação do servidor, ele vai ficar como? Afastado. E o seu salário? Vai ser o salário do mandato, do cargo que ele assumir, do cargo político que ele assumir. Na regra de prefeito, a regra de prefeito tem uma diferença. A regra de prefeito é o mandato municipal de prefeito, ele vai ficar o quê? A situação dele, a situação do servidor. A situação do servidor vai ser afastado do cargo, porque aí ele assume só de prefeito. E aí, em relação ao salário, ele vai ter que o quê? Vai receber do mandato ou do cargo que ele exercia antes, o cargo público. Ele vai poder optar. Na regra de prefeito, o que muda é o salário. Ele vai poder optar o salário. Ele vai poder optar o melhor salário. Agora, nós vamos passar a regra do vereador. A regra do vereador é o seguinte: em relação ao mandato, ele é municipal de vereador. E em relação à situação, como é que fica o vereador? Ele vai poder acumular com o cargo que ele exercia antes, o cargo público. Desde que ele comprove o quê? Desde que ele comprove a compatibilidade de horários. E essa compatibilidade de horário vai ser também declarada por quem? Quem é que vai declarar afirmando que há compatibilidade, que ele vai poder acumular? É a Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores, por qual ele vai exercer, onde ele vai exercer o mandato, que vai declarar que ele tem compatibilidade de horário. Então essa é a situação. Já o salário, o vereador vai receber de que forma? Vai receber os 2 salários. E olha aqui, que legal, hein? Vamos se candidatar a vereador. Então, se candidatar a vereador, você vai poder acumular, vai receber os 2 salários, salário de vereador, salário de escrivão ou de agente, e vai ficar tudo tranquilo. Vamos à próxima questão. Em relação ao artigo 56, nós temos a figura da lotação. Essa lotação, né, pode ser em mesma localidade, desde que preencha que requisito? Do cônjuge ou do companheiro ser servidor público. Se você tem o seu cônjuge ou companheiro como servidor público no estado de Alagoas, e você também vai ser aprovado e vai ser agente ou escrivão, você pode ter uma lotação na mesma localidade. Quem lhe dá esse direito é a Constituição do estado de Alagoas. Lhe dá esse direito. Então, você pode ter essa lotação. Aí, e ficar juntinho do seu cônjuge ou companheiro. Entendeu? Agora, o artigo 58 traz uma questão polêmica. O 58 da Constituição Estadual está desatualizado, porque ele tem lá: serão estáveis, após 2 anos de serviço público, de efetivo serviço público, os servidores, né, que preencheram os requisitos do estágio probatório. Mas só que esses 2 anos aqui, ele está desatualizado, porque a Constituição Federal sofreu uma alteração por meio da emenda constitucional a 19 de 98, que alterou o artigo 41, né, estabelecendo o quê? 3 anos. 3 anos, né, para mais a avaliação do estágio probatório, mais a avaliação, para se atingir o quê? A estabilidade no serviço público. Para ser considerado estável no serviço público, o servidor tem que exercer durante 3 anos aquele cargo de uma forma efetiva e ainda passar no estágio probatório, que o estágio probatório são as avaliações durante os 3 anos. São as avaliações. Então você tem que ter o prazo, o tempo de 3 anos, mais a avaliação do estágio probatório. E a Constituição do Estado de Alagoas fala 2 anos. E tem que prestar atenção que, se eles colocarem, caso vocês marquem como errada, e a banca entender que está certo, no enunciado ele colocar com base na Constituição do Estado de Alagoas, se ele entender que está certo 2 anos, vai gerar recurso. Provavelmente a banca não vai abordar esse tema, mas eu estou citando para vocês aqui, para vocês terem conhecimento de que está desatualizado. Vamos lá, o artigo 83. O artigo 83, ele traz a questão das comissões parlamentares de inquérito. Eu trouxe esse tópico dentro da Constituição do Estado de Alagoas, que pode ser perguntado, está muito em ênfase aí, devido às comissões lá em Brasília. Também na esfera estadual, nós temos comissões parlamentares de inquérito. Nós vamos lá, na Assembleia Legislativa, as comissões traz o artigo 43 que elas podem ser o quê? Permanentes ou temporárias. E cabe à comissão o quê? Qual é a competência da comissão? Quais as atribuições dela? Discutir e votar lei, projeto de lei. Ela também pode marcar audiências públicas, né?
convocar secretários das pastas para prestar esclarecimento, né? Receber petições, e aí ele vê que a vacinação não está correta aqui no estado. Ele convoca o secretário do estado de saúde, da pasta de saúde, para prestar esclarecimentos, né? Só um exemplo eu estou dando assim. E aí a questão também de receber petições. Pode receber petições e avaliar essas petições, analisar. Solicitar depoimentos, né? Apreciar programas e obras. No artigo 86, nós temos que as leis complementares e ordinárias, elas podem ser propostas por quem? Por diversas autoridades. Né? Por diversas autoridades. O governador, presidente da Assembleia Legislativa, os membros das câmaras municipais, né? o presidente do Tribunal de Contas, o defensor público geral. Agora, também, as leis complementares e ordinárias, elas podem ser propostas, segundo a Constituição do Estado de Alagoas, elas podem ser propostas por quem? Pelos cidadãos, por todo cidadão. Por todos os cidadãos, eles podem propor também essas leis complementares e leis ordinárias. Né? Então, aos cidadãos é dado esse direito de propor também as leis ordinárias e complementares. Agora, a iniciativa, quando ela é privativa do governador, ela vai estabelecer alguns temas. Vamos ver alguns temas onde a iniciativa é privativa de quem? Do governador. Essa iniciativa privativa quer dizer que só o governador pode propor esse tipo de lei. Vamos lá. Lei que altera o efetivo da PM, da Polícia Militar. Só o governador. Lei que cria, transfere e extingue, ou seja, que dá uma extinção aos cargos públicos. Só o governador. Lei que altera o orçamento público. Só o governador. Ele prepara o orçamento e encaminha para a Assembleia Legislativa. Lei que altera o regime jurídico dos servidores, altera a aposentadoria. Só o governador. Então, lei que trata da advocacia pública ou da parte da Procuradoria-Geral do Estado, só o governador. Então, lei que trata da administração e organização do serviço público, só o governador. Lei que trata da Sociedade de Economia Mista e da EP, que é a Empresa Pública Estadual. Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública Estadual, quem é competente para elaborar a lei, para propor a lei, é o governador. Então, se cair na sua prova, essa competência privativa do governador, você não vai errar. Agora, o artigo 93 traz a questão de fiscalização. A fiscalização do orçamento público e das finanças no estado de Alagoas, ela é feita por quem? Essa fiscalização externa é feita pela Assembleia Legislativa do Estado. Com o auxílio de quem? Com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Então veja que a fiscalização financeira e orçamentária é feita por quem? Pela Assembleia Legislativa. De forma externa com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas Estadual, que vai dar um parecer, né, referente àquelas contas, se aprova ou não. E aí, no 109, agora passamos aos crimes de responsabilidade. Que crime de responsabilidade é esse? Na Constituição Federal de 88, você tem crimes de responsabilidade lá do Presidente da República. Aqui, como é Constituição estadual, você vai ter os crimes de responsabilidade ligados a quem? Ao governador do Estado. Vamos ver. Crimes de responsabilidade, né? Nós temos o primeiro, que é atentar contra a Constituição Federal ou a Constituição Estadual. Então, se ele pratica um ato contra a Constituição Federal e a Constituição Estadual, ele pode atentar contra isso. Então, ele está cometendo um crime de responsabilidade. Se ele atentar contra a União, né? a situação da União, né? Sabemos que ela é indissolúvel. Se ele atentar para tentar dividir o Estado, então, ele vai atentar contra a União, vai cometer um crime de responsabilidade. Se ele atentar contra os poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, contra o MP, contra a Defensoria Pública, contra os governadores municipais, que são os prefeitos. Se ele atenta contra algum desses poderes e contra esses governadores municipais, que são os prefeitos, ele pode também responder por crime de responsabilidade. Se ele vai se ele atenta contra direitos políticos, direitos sociais, se ele pratica um ato que atenta contra direitos políticos e sociais, ele também pode responder por crime de responsabilidade. Se o governador ele pratica um ato que atenta contra a segurança do país, contra a segurança do Estado e dos municípios, ele também pode responder por crime de responsabilidade. Outro crime de responsabilidade é se ele atenta contra a probidade da administração. Se ele pratica um ato que não é probo, ele está fora da probidade, ele pode estar atentando contra a administração e praticando um crime de responsabilidade. A lei orçamentária anual. Então, se ele pratica um crime contra a lei orçamentária, que tem regras lá, e ele descumpre a lei orçamentária, ele pode estar cometendo um crime contra a responsabilidade, né? Um crime de responsabilidade.
Então, se ele pratica também um crime, um ato contra a decisão judicial, ele tem que o quê? Tem que cumprir. Se ele pratica um ato contra a decisão judicial, ele pode responder por crime de responsabilidade. Também, se ele pratica um ato contra a honra e o decoro, ele pode estar respondendo por crime de responsabilidade. E também, se ele afetar o dinheiro público, se ele afeta o dinheiro público, ele pode responder por crime de responsabilidade. Então, são esses os crimes que o governador pode praticar, crimes de responsabilidade. Então, se cair na prova, nós já vamos poder responder, né, se cobrar crimes de responsabilidade do governador. Então, vamos aos próximos tópicos. Esse é programas e obras públicas também. No parágrafo 3º, ele traz que as comissões parlamentares de inquérito, elas também têm poder próprio de autoridades judiciais. Claro que dentro de alguns limites, né? Tem alguns limites. Né? Na comissão parlamentar de inquérito, né, ela é criada com base no quê? No parágrafo 3º, ele diz que ela é criada com base em 1/3, né? Ela se cria com base na votação de 1/3, com código de 1/3 dos votos. Ela tem que ser para um fato determinado, tem que se criar a comissão para fato determinado, então ela vai apurar um fato determinado, né? E tem que ter um prazo certo. Por exemplo, ela vai apurar em 120 dias, vamos dizer assim, e tem que ter um prazo certo. Aí, ao final da comissão, o que ela apurar, se ela entender que cabe análise do Ministério Público para ver se pode haver alguma denúncia criminal, algum crime, alguma situação que o Ministério Público possa denunciar as pessoas que eles interrogaram ou apurou algum fato que gerou, que demonstrou que teve provas para que o Ministério Público possa oferecer denúncia e gerar processo, ele encaminha ao MP. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminha ao MP. Mas sabe que na esfera estadual também temos na Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 83. E agora você já sabe das regras, se cair na prova, você vai marcar lá e vai acertar. Vamos ao próximo tópico. Respira, que é muito assunto, vamos ao próximo tópico. Na nossa revisão, nós vamos observar agora o artigo 244 da Constituição, que trata de segurança pública. Vamos lá. O 244 diz que a segurança pública no Estado de Alagoas, é dever de quem? Do Estado. É dever do Estado, né? E é direito e responsabilidade de quem? Direito e responsabilidade é de todos. O dever é do Estado. O direito e a responsabilidade sobre segurança é de todos. É isso que diz a Constituição. Agora, então ela vem tentar preservar o quê? A segurança pública. Tenta preservar o quê? A ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. A segurança pública visa preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, né? E são responsáveis por segurança pública no Estado de Alagoas. A Constituição diz lá que são responsáveis por segurança pública no Estado de Alagoas quem? A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal, a nova Polícia Penal, né? Que antigamente eram os agentes penitenciários. Agora a Polícia Penal entrou no rol de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal e também entrou no 244 da Constituição Estadual. Na Constituição Federal, ela veio por meio da emenda constitucional número 104. A Constitucional 104 alterou a Constituição Federal, incluindo a Polícia Penal. Já no âmbito estadual, ela entrou na Constituição Estadual pela emenda constitucional número 48 de 2020. E aí que criou a Polícia Penal. Já a Polícia Militar, ela é o quê? A função dela. Dentro das funções de cada órgão de segurança pública, nós temos a Polícia Militar. Ela exerce a função de polícia ostensiva e de polícia e de preservação da ordem pública. Então, a Polícia Militar exerce a função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Já a Polícia Civil, qual a função da Polícia Civil? A função da Polícia Civil é exercer a função de polícia judiciária, e ela é dirigida por delegado de polícia, que exerce função de polícia judiciária. Então você tem que saber, vai fazer concurso para a Polícia Civil. E aí também, quem é que exerce as funções dentro da Polícia Civil? São os cargos privativos da carreira. Quem exerce a função de polícia judiciária são as pessoas investidas em quê? Nos cargos privativos da carreira. Né? E também quem exerce função de segurança pública no Estado é o Corpo de Bombeiro Militar. E aí ele vai dizer que as atribuições do Corpo de Bombeiro Militar na Constituição é o quê? A prevenção e a extinção de incêndios, a proteção, a busca, o salvamento, e também exerce uma função de defesa civil. Quem exerce função de defesa civil também aqui no Estado é o Corpo de Bombeiro
militar. O parágrafo 5º, ele diz que a PM, assim como também a Polícia Civil, eles subordinam-se a quem? Ou estão subordinados ao governador do Estado. A PM e a Polícia Civil estão subordinados ou subordinam-se ao governador do Estado. Então veja que informação importante, né? Agora vamos à observação da competência da nova polícia, que é a Polícia Penal. A Polícia Penal é instituição permanente, tem essa característica na Constituição Estadual. Ela tem autonomia administrativa, tem carreira única, tudo isso pode cair em questão de prova. Ela é permanente, tem autonomia administrativa, ela tem carreira única e também ela tem carreira única e ela tem a competência de realizar a segurança dos estabelecimentos penais. Então, qual a função da Polícia Penal? Realizar a segurança dos estabelecimentos penais, segundo a Constituição do Estado de Alagoas. E aí, no parágrafo 8º, nós temos que o quadro da Polícia Penal, como é que vai ser formado? O quadro da Polícia Penal será formado por concurso público, mas também pelas transformações dos cargos isolados. Então, o pessoal vai entrar na Polícia Penal por concurso público, né? E também transformando os cargos isolados. Aí a lei veio especificando no parágrafo 9º. Quem são os cargos isolados? São aqueles servidores que já estão há 15 anos lá no serviço, no sistema prisional, e eles somando a característica de já serem efetivos. Então, se eles têm 15 anos de serviço e eles são efetivos, eles vão entrar no quadro da Polícia Penal. A partir de agora, eles também são policiais penais. É o que diz também a emenda 48 de 2020, que é uma emenda à Constituição Estadual, foi a mais recente, a 48 de 2020. Já o artigo 247 diz que os municípios poderão instituir o quê? Suas guardas municipais para a preservação do patrimônio municipal, E nas situações operacionais, na atuação operacional, a Constituição diz que as guardas municipais serão supervisionadas pela PM. Então, a Constituição diz isso. E também diz que é vedado o porte para os guardas municipais. Agora, tem uma exceção, pode haver o porte com autorização do secretário de Segurança, desde que em serviço. Esse último tópico aqui pode gerar recurso se for cobrado, porque sabemos que tem decretos federais do governo federal que já autorizaram o porte para os guardas municipais, independente da quantidade de habitantes do município. Então, visto todos esses tópicos, nós podemos fazer uma prova sobre direito constitucional, direito ligado à Constituição do Estado de Alagoas, domingo, com muita tranquilidade. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Vamos responder as questões. Sempre lembrando aqui no link, você clica no link da descrição. Tem um material pequeno, mas é das questões para você acompanhar, se quiser acompanhar. E desde já agradeço, curte, compartilha. Um abraço.